Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Senhor. Podemos aplaudir o Santo Evangelho. E em pé vamos cantar mais uma vez: o Senhor fez conhecer a salvação. Erga os seus braços com fé, com coragem. Cante isso, professando a sua fé naquele que te faz conhecer a salvação. O Senhor fez 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 conhecer Só a salvação. Só você cantando isso. O Senhor, solta a voz. O Senhor fez conhecer a salvação. Vai se sentando e cantando bem suave. O Senhor fez conhecer a salvação. O Senhor fez conhecer a salvação. De fato, meus irmãos, minhas irmãs, você aqui na igreja, nos acompanhando, você em casa, é só o Senhor quem nos faz conhecer verdadeiramente a salvação. E nós precisamos de Deus, até mesmo para entender quem nós somos e qual é o propósito que nós temos nessa vida. Porque saiba de uma coisa: você não nasceu em vão. Você nasceu quando Deus te criou no ventre da sua mãe, te formou com a mão dele. Eu dizia nesse final de semana lá na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, na nossa sede, pregando sobre a cura interior, sobre o processo de transformação, de cura afetiva, de cura emocional. Aproveito até para mandar um abraço para quem esteve lá nesse final de semana, um evento muito bonito. Eu dizia que Deus nos construiu com a sua mão, cada pedaço do nosso corpo, do nosso ser, o cabelo, cada parte do seu corpo foi, ou a ausência do cabelo, né, em alguns momentos, foi feita por Deus, foi construída por Deus. E o interessante, meus irmãos e minhas irmãs, é que Deus nos construiu, nos teceu, nos criou com um propósito específico nessa vida. Apesar de muita gente aparentemente ainda não ter descoberto esse propósito, ou não ter entendido que nasceu com um propósito, ou como um propósito, Deus delineou na sua alma, imprimiu na sua alma um propósito ao te criar. Isso é fato. Você não nasceu em vão. Tem gente que acha que parece que está fazendo hora extra no mundo, né, na vida. Vive com aquele pesar, não entendeu ainda o para que existe, o que pode mudar e acrescentar na vida dos outros. Saiba disso. Deus te criou com um propósito muito bonito, para você fazer a diferença nesse mundo. E não existe ninguém que não tenha dons, ou que não possa ajudar, que não possa contribuir para tornar esse mundo um lugar melhor. Deus te criou com um propósito. Deus te criou com um propósito de iluminar na tua casa, na tua família, onde quer que você esteja. Deus te criou com uma missão. Gente, no fundo,
Por que muitas vezes tem tantas pessoas sofrendo com as doenças emocionais, como eu preguei em Cachoeira Paulista nesse final de semana, sobretudo a depressão? Claro que pode ter raízes de uma disfunção na química cerebral, dentre outras realidades, pode, mas na grande maioria dos casos, a depressão também é fruto de uma tristeza que surge justamente numa desmotivação diante da vida, num desânimo, num despropósito. Parece que a pessoa, com todo respeito a quem vive esse dilema, mas parece que a pessoa não encontra um sentido para a própria existência. Por que eu existo? O que a minha vida faz de diferença na vida dos outros, nesse mundo? É a pergunta que às vezes eu me faço, meus irmãos. Eu me faço a seguinte pergunta, e nós vamos refletir sobre isso no Evangelho, a partir do Evangelho, da primeira leitura, hoje. De vez em quando eu faço um exercício que os antigos gregos faziam, sobretudo algumas correntes da filosofia grega, pré-socrática, muitos anos atrás. Alguns pensadores faziam a seguinte coisa: eles faziam um exercício de refletir sobre a própria morte. Esses dias eu fiz um exercício inspirado na filosofia grega, de pensar, se eu estivesse ali no meu velório, eu dentro do caixão, não assusta não, calma, um caixão grande com certeza para caber o padre, só o pé teria que ter, parte do pé do caixão teria que ser assim um pouquinho maior, né, mais espaçosa, não digo porquê, né, só olhar, se você olhar aqui para baixo você vai perceber o tamanho do pé do padre. Mas eu fiz o exercício de pensar, eu ali no caixão e eu ao mesmo tempo fora ali vendo a cena. Pense nisso, o que as pessoas falariam de você no seu velório? Isso é exercício de sabedoria, você vai entender ao longo da minha reflexão. Não tenha medo, porque tem gente que fala assim: ai padre, eu não gosto de pensar na morte. Dá vontade de falar assim: isso vai te impedir de morrer? Não é? Eu não gosto de pensar em sofrimento, padre, isso vai te impedir de sofrer? Você tem que pensar para ser maduro e enfrentar a vida e aquilo que a vida apresenta. Claro, não ficar cultuando a morte e a dor. Mas eu fiz esse exercício de pensar: será que as pessoas no meu velório sentiriam saudade ou alívio? Porque tem gente, como dizia o Padre Léo, que você vai no velório, se a pessoa for boa, você fala assim: ai, descansou. Se a pessoa for ruim, você fala: descansemos. Agora a gente descansa, né? É verdade? Eu já fiz esse exercício que os antigos gregos faziam, porque, gente, como diz o livro do Eclesiástico, quem não sabe pensar no próprio fim, não consegue viver bem o meio da jornada. Quem não consegue pensar no êxito do caminho, na chegada do caminho, não consegue viver bem as trilhas que levam àquela chegada. Por que as pessoas hoje em dia estão roubando tanto, estão sendo tão corruptas na política? Eu vi ontem, no importante jornal aqui de São Paulo, que tem circulação nacional, que parece que a corrupção no Brasil, o rombo da corrupção, chegou a mais de 143 bilhões. Depois lá fora dizem assim: o Brasil é rico. Claro que é rico, porque outros países não têm dinheiro tanto para ser roubado assim, né? Muitos países não têm tanto dinheiro para ser roubado. É duro que o nosso dinheiro está indo pelo ralo, porque esses homens que estão roubando esquecem que vão morrer. Caixão não tem gaveta não. O que eles vão fazer com esses bilhões de dinheiro o dia que Deus pedir conta da vida deles? O que vão fazer? Vão deixar para os filhos e para os genros brigar depois. Porque o dinheiro que não é construído, o patrimônio que não é construído saudavelmente, com bons valores, ele é ocasião de briga depois que o dono do patrimônio que construiu de maneira desordeira aquilo morre. Por isso que o livro do Eclesiástico fala isso, e a filosofia grega, que é a base do nosso pensamento ocidental, também falava sobre isso. Você vive bem quando você pensa bem no seu fim. Porque o que Jesus está falando aqui no Evangelho? Gente, não haja no olho por olho, no dente por dente, releve, perdoe, tenha paciência. Por quê? Porque amanhã você vai morrer. E o que as pessoas vão falar de você? Eu estou falando sério, não fuja desse exercício. Isso é um exercício até terapêutico, eu uso em dinâmicas, às vezes quando eu estou aplicando retiros menores. O que falariam de você hoje? Imagina, você com a sua chapinha. Claro que as mulheres já vão deixar no testamento: quando eu morrer, faça uma escova progressiva, porque eu quero ficar bonita. Não é? Você lá no seu caixão com a sua unha lilás, com uma florzinha no dedo indicador esquerdo, não é? Como algumas mulheres fazem, aquela florzinha no meio da unha, lilás. Imagina, aquela cara de sorriso, né?
cheio de flores. O que falariam de você? De mim? É sério? Nossa, rapaz, esse padre era um bom padre, mas nossa, quando ele chegava, mudava o clima. Nossa, parecia que tinha uma nuvem em cima. Eu preciso me perguntar, porque gente, quem rouba demais, peca demais, no fundo está achando que é eterno, e esqueceu que um dia vai morrer. Porque quem pensa mais no final da jornada, vive melhor o caminho, vive com mais responsabilidade, vive com mais êxito, vive com mais princípios e valores. Mas o que mais a sociedade de hoje está querendo mostrar para mim e para você, que a gente tem que viver o agora, é só prazer, que se exploda o outro. Eu tenho que viver bem, padre, eu quero curtir. Tudo bem, você curte em nome da sua curtição. Às vezes você destrói os sonhos dos outros, você destrói uma família. Padre, eu me envolvi com um rapaz casado e acabei com a família dele, mas eu quero ser feliz. Você quer ser feliz, mas e onde está a responsabilidade sua com a outra família? Você está destruindo uma outra família. Você precisa pensar nisso, porque tudo que você planta nessa terra, você colhe nessa terra, saiba disso. Depois lá na frente, esses dias eu conversava com uma pessoa que me disse assim: padre, eu estou muito triste porque eu descobri que a minha esposa está me traindo. E como começou o relacionamento de vocês, filho? Padre, ela era casada, trabalhava comigo, né? A gente acabou saindo. Você saiu com uma adúltera e queria que ela fosse fiel, não é? Ou você foi ali o pivô para a destruição de um relacionamento? Gente, pode parecer, por quê? Por que o padre está trazendo em voga isso? Porque pode parecer uma coisa: padre, o que tem? Eu senti vontade, é amor. Não existe, gente, amor é uma coisa. Amor se manifesta no cuidado, na capacidade de sofrer pelo outro, na doação. Prazer é aquilo que você sente momentaneamente, a vontade de pegar a pessoa, me perdoe, e levar para o motel. Isso é prazer, isso é paixão momentânea. Não faz essa cara assim não, viu? Porque você sabe que essas coisas que o padre está falando não acontecem, né? Por isso que você está tão assustado assim, né? Esse povo puro de São Paulo, gente, não ouve falar dessas coisas. Hoje até em gibi de criança, infelizmente, eles estão incutindo desvalores para a criança achar que isso é normal, que não existe nada, que o que importa é prazer, não tem consequência. Tem consequência sim. Saiba de uma coisa: se você está construindo uma felicidade que destrói a felicidade dos outros, isso vai ter consequência na tua vida. Isso vai ter consequência. Gente, é muito sério. Mais uma vez, imagine a cena: você ali no caixão, o que as pessoas falariam de você? De mim? De nós? Porque olha, é interessante que a leitura de hoje, ela é muito especial mesmo. Olha só, versículo 3, São Paulo estava pregando aos coríntios, uma comunidade muito fervorosa, muito grande, aos coríntios, tá? Falei Corinthians. Enfim, uma comunidade muito grande, muito fervorosa. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 4. Olha só, São Paulo estava falando, de repente ele chegou no segundo ponto. Mas em tudo nos recomendamos, aliás, versículo 3, não damos a ninguém nenhum motivo de escândalo, para que o nosso ministério não seja desacreditado. Vou ler mais uma vez. Não damos a ninguém nenhum motivo de escândalo, para que o nosso ministério não seja desacreditado. O que São Paulo está falando? Olha, eu luto para não dar a ninguém nenhum motivo de escândalo, para que o meu ministério não seja desacreditado. Ou seja, o que é dar motivo de escândalo, gente? Sobretudo no contexto religioso, é ter exemplos, atitudes que destroem o outro ao invés de construir, que destroem a fé do outro, a vida do outro, ao invés de construí-lo. Então São Paulo está dizendo: olha, eu sou Paulo, o maior evangelizador quase de todos os tempos, e ele está dizendo: eu me preocupo com o exemplo que eu dou. Eu me preocupo. Se Paulo se preocupa, porque gente, não adianta, como dizia São João Paulo II, o mundo de hoje está cansado de mestres. O mundo de hoje quer ouvir testemunhas. A gente está cansado de mestres, a gente quer ver pessoas que vivam. Como dizia Mahatma Gandhi: a minha vida é a minha mensagem. Você quer me conhecer? Veja como eu vivo, veja a forma como eu lido com as coisas. E saiba de uma coisa: você queira ou não, a tua vida é a tua mensagem. Sabia disso? Padre, eu falo tanto para o meu filho ir para a missa. Você vai? Se não for, meu filho, já era. Padre, eu falo tanto para o meu filho ser educado, aí ele te vê gritando com o outro no semáforo e xingando a quinta geração do motorista da esquerda. Meu filho, saiba de uma coisa: os pais são exemplos e os filhos são um espelho. O pai
é o espelho, o filho é o reflexo. Se você grita, se você trata a sua esposa mal, saiba que o teu filho está recebendo a seguinte mensagem: a minha mãe não vale nada e eu vou ter que ser um desordeiro com as mulheres porque elas não merecem meu respeito. Que mensagem a minha, a sua, a nossa vida tem comunicado aos outros? E aqui a gente precisa até usar um conceito mais amplo, até a gente poderia, claro, não cabe dentro da missa, mas usar até um conceito de semiótica para refletir sobre isso. Você sabia que a gente comunica em tudo, não é? Imagina o padre chegando aqui hoje para vocês. Você chegou aqui na missa, com certeza você viveu muitas coisas hoje, e eu chegasse assim: o tema hoje da missa é sobre alegria, sobre enfrentar com coragem, assim, os desafios da vida. Você já ouviu falar, obviamente, da linguagem corporal, né? O que você comunica quando você está andando, né? Tem gente que você já vê assim não existe essa palavra não, eu vou inventar agora, tá? Um desengonçamento existencial. A pessoa é assim. Você sabia que até, isso é provado hoje, a psicologia comportamental explica que o jeito como você anda expressa muito da sua personalidade. Eu vi uma pesquisa há pouco tempo que dizia que as pessoas que são muito rígidas, geralmente elas andam assim, ó. Sou muito rígida, de comportamento rígido, né? Às vezes o jeito que você anda comunica algo, o jeito como você se veste. Nem sempre, claro, a gente se equivoca, né? Eu contei aqui esse tempo atrás o exemplo que eu estava pregando, eu não me recordo se foi em Santa Catarina, numa cidade do sul, que acabou a pregação, eu estava falando, dei o meu testemunho, falei contra a droga, aí chegou um cara, eu sou alto, mas o cara era maior, e eu sou magrinho, né? O cara era baita de um negão, com uns 3 brincos aqui, uns 4 aqui, um no nariz. Chegou em mim assim, falou: quero falar com você. Eu falei: agora? Você precisa de mais alguma coisa? Vem aqui. Eu: tá bom. Eu falei: ai, Jesus. E eu dentro de mim assim, por fora extremamente calmo, mas dentro de mim, Ave Maria, cheia de graça. Já pulava Santa Maria que está no céu, o pão nosso de cada dia. Não é Ave Maria, misturava Pai Nosso, Ave Maria. Eu falo de coragem, mas tem hora que a gente a perna bambeia, né? E ele chegou assim em cima de mim, sabe aquela cara, uma tatuagem, aquela cara daqueles caras malandro mesmo. Como diz aqui em São Paulo, né, mano? O cara tinha cara de mano, meu. Da Zona Leste, meu. Tem uns amigos da Zona Leste aqui. E ele chegou em mim e falou assim: preciso te falar uma coisa. Eu falei: fala, filho, pode falar. Eu quero que você guarde o que eu estou falando. Tá bom. Você quer que eu escreva? Esse bagulho que você falou aqui me tocou pra caramba. Eu vou ser diferente agora. Tá bom, você vai. Porque, ó, eu não tive pai. Meu pai saiu de casa. Quando ele estava, eu lembro, eu era novo, ele batia na minha mãe. E você falou hoje aí, uma coisa que eu nem imaginava, que Deus é pai, um pai que não desiste, que ama a gente, mesmo quando a gente está errado. Isso aí, ó, mó frecha, certo? Mó frecha aqui, ó. Aí acabou, ele veio para cima de mim. Eu falei: acho que não esvaziou toda a ira. Ele veio para cima de mim: vem cá, Ingrid, vem cá você. Ele veio para cima de mim assim, ó. Filma bem isso, viu, gurizada? Filma de mim assim, ó. E me abraçou assim. E um abraço mesmo assim, eu falei: nossa, que fera. Às vezes você julga, né, pela aparência, mas o negão foi tocado por Deus, valeu. Foi tocado por Deus, e ai de mim se não tivesse sido, né? Mas às vezes, né, claro, ele estava comunicando algo que não correspondia à essência dele. Mas a gente sempre comunica algo. O jeito como você penteia o cabelo comunica, sabia? Isso é provado cientificamente. O jeito como você se veste, o jeito como você fala, o jeito como você responde. A sua vida, você queira ou não queira, é a sua mensagem. E que mensagem a tua vida está deixando para aqueles que moram com você? Ah não, padre, lá em casa não. Não pergunta sobre a minha casa. Que mensagem a tua vida está deixando para os seus filhos? Para a sua namorada? Esses dias um amigo meu me dizia: ai padre, a minha esposa é tão simpática, mas quando ela está com TPM, ela só briga comigo, não briga com quem está de fora. Aí ela deu um sorrisinho e falou: amor, é porque você está mais perto, né? Ou seja, então está mais perto, apanha mais, né? O contrário, devia ser, não. Ela devia falar: não amor, hoje não fala comigo, eu não estou bem, né?
E a gente que é homem não pode brincar, a gente brinca, mas é muito sério, existem transformações hormonais tremendas. Tem mulheres que ficam tristes, né? Tem mulheres, eu estava estudando sobre isso para escrever o livro novo sobre as mulheres, a cura de cura interior para as mulheres que eu vou lançar no PHN lá em Cachoeira Paulista mês que vem. Existem múltiplas reações e tem mulheres que de fato naquele dia ou naqueles dias, não estou justificando, viu? Mas isso é científico também, que elas precisam, você precisa, a melhor atitude sua, homem, é ver que a chapa está quente e ferve para fora. Você perguntar, amor, você está precisando de alguma coisa? Pergunta já da porta. Você vê que, não, você fofa o pelo, deixa ela lá viver o tempo dela, não é? Mas às vezes, quem está mais perto de nós, que é quem mais nós deveríamos amar, é em quem mais a gente bate. Que mensagem a tua, a minha, a nossa vida está comunicando? Que mensagem? Olha, não desista de dar exemplo, porque tem sempre alguém se inspirando em você. Sempre. Alguém está se inspirando em você. Ah, lembrei de uma coisa. Esses dias eu estava na academia. Minha mãe me perguntou, filho, você faz academia? Eu falei, mãe, eu pago. O padre viaja muito, nem sempre a gente consegue ir, né? Mas eu, quando eu posso, eu vou. Eu tento ir, né? Frequentemente, mas nem sempre consigo. E esses dias eu estava na academia e entrou uma moça na academia. Perdoe a sinceridade, mas pensa num mulherão, como diz lá em Minas. Mulher bonita, mas bonita assim, daquela bonita com B maiúsculo. E a mulher que é bonita, ela sabe que é bonita, né? E foi entrando assim. E eu olhando para baixo, eu falei, não vou olhar, não, volta. Mas tinha uma coisa no meu olho, assim, parece que puxava, eu falava, volta. E não é que a menina olhou, entrou na academia e ficou me encarando? E eu tinha chegado de missão, tinha viajado para fora do país, estava acabadinho. Aquilo hora que eu vi que ela estava me encarando, eu falei, até que eu não estou tão mal, né? Porque eu achei que eu estava arrebentado, e estava mesmo, só que nem arroz de terceira. E ela olhando, e quando os meninos estão fazendo exercício, o padre não é assim, mas os meninos estão fazendo exercício e uma mulher olha, ele já faz assim, ó. E ele pega peso que nem aguenta, né? Tem menino lá, tem uma menina perto, ele faz exercício com 20 quilos, a menina chegou, ele levanta 60, depois sai assim, né? Depois sai assim da academia, né? Tudo troncho. A menina me olhando, eu falei, mas essa menina me olha demais. De repente ela veio para o meu lado, eu falei, ai Jesus, São Bento, cruz sagrada seja a minha luz. De repente ela chegou e parou diante de mim. Falou assim, posso te dizer uma coisa? Eu falei, não fui eu. Ela olhou para mim e falou assim, você não tem noção do que você fez na minha vida? Eu falei, ai. Através da tua palavra na missa, o meu casamento foi restaurado. Ela me falou. E eu fiquei pensando, né? O que eu falei antes de contar essa história? Nunca desista de dar bom exemplo, porque tem sempre alguém se inspirando em você. E ela pediu para tirar uma foto lá na academia. Aí os outros meninos olharam para mim assim e falou, não ouviram o contexto, né? Falou, nossa, esse cara é poderoso, hein? A menina bonita foi lá, falou algo para ele emocionada e pediu para tirar uma foto. Mas eu fiquei admirado, eu falei assim, pensa bem, graças a Deus nem me passa para a cabeça, mas se eu fosse uma outra pessoa, uma pessoa desonesta, e ali olhasse para ela e falasse assim, então, né? Penteasse assim a sobrancelha, cheio esse tupete. Mas eu fiquei na minha, mas você está vendo, ali na academia, e eu largado de boneca, a camiseta do meu time, que eu não vou nem falar qual que é, porque está feio o negócio, está difícil, eu tenho que fazer um exorcismo naquele campo, está difícil. Eu largado, e lá gente, lá aconteceu isso. E aquele momento que eu vivi essa experiência, presta atenção, Deus falou no meu coração, Padre, Deus falou para mim, no meu coração, você e cada um dos meus filhos são luz onde estiver caminhando, e precisam ser luz, nem que vocês não saibam que estão iluminando, eu quero fazer de vocês luzes em qualquer lugar que vocês caminhem. Deus quer fazer de você uma luz onde quer que você esteja. Onde quer que você esteja. Dentro da sua casa, sobretudo. Esses dias atrás também dentro do avião, uma outra feinha, tadinha, olhando, só que esse dia eu já estava mais vacinado, né? Esse dia eu já estava mais vacinado. Do final do avião, do voo, veio falar comigo, Padre, eu assisto a sua missa. A minha avó, inclusive, deu um testemunho de uma cura bonita, que eu não me recordo ao certo, mas algo que a avó dela viveu. E ela começou a assistir por causa da avó, né?
Ah, sim, você está vendo que eu estou dando exemplo? Estou falando, como diz, né? Mas, gente, você e eu somos convidados a darmos exemplo de Cristo. Eu estou brincando, claro, essas histórias, eu ri depois, por isso que eu estou contando para você que eu achei engraçado. Eu ri de mim mesmo na situação, mas eu me comportei direitinho, viu, gente? Tinha testemunha, me comportei. Sou padre em qualquer lugar e tenho orgulho de ser e quero morrer sendo padre. Sou muito feliz como sacerdote, muito mesmo. Mas foi legal perceber que a minha vida estava sendo uma mensagem e ela precisa ser onde eu estiver. E a sua vida também, cristão. Mais uma vez eu digo, sobretudo você que é pai e mãe, gente, sem qualquer demagogia, eu vejo pais e mães tão perdidos hoje em dia para educar os seus filhos. Eu sei que nosso tempo é um tempo de relativismo ético, moral, ninguém sabe mais o que é certo, a verdade não existe, cada um cria a sua, os pais estão perdidos. Mas pai, mãe, seja fiel às suas convicções, seja fiel à sua fé, seja fiel ao Evangelho e seja exemplo dentro da tua casa. Você tem que brigar com a tua esposa, marido, que tem dia que a chapa ferve mesmo, que ela faz alguma coisa ruim, você faz alguma coisa ruim, se tranca com ela dentro do quarto e quebra a lei, desce, faz o que, lava a roupa lá, o que tiver que fazer, suja, briga, mas dentro do teu quarto e liga o som alto para ninguém das crianças ouvir. Resolve o problema, se perdoa e sai. Sua criança não tem que ver vocês brigando. Não tem que ver vocês brigando. Você tem que beijar a tua esposa na frente do teu filho. Você tem que falar, você está linda, mesmo que você force um pouquinho pela manhã assim, né? Você tem que profetizar, se não for verdade, profetiza, né? Você está linda, meu amor. Nossa, que corpo bonito, meu amor. Quando eu olho para você, meu amor, eu só lembro de uma almôndega, ou aliás, de um palito. Tão forte, tudo sequinho, mas só que não, né? Enfim, exemplo. Pai, você é espelho, filho vai ser o reflexo. Como você lida com o dinheiro, pai? Tem pais que não estão ensinando os filhos mais a lição da generosidade. Tanto pai que é avarento, murrinha. O cara atravessa o mar vermelho com um sonrisal na mão e não desfaz o sonrisal, porque não molha, não abre a mão para nada. Você tem ensinado o seu filho a ser generoso? Porque é o teu filho que vai cuidar de você na velhice, sabia? E quanto filho mesquinho, que às vezes o pai está doente, o pai que trabalhou a vida inteira e o filho não tem coragem de comprar um remédio melhor para não gastar dinheiro para o pai velhinho, para a mãe velhinha. Não tem coragem de pagar um tratamento para o pai velhinho. Por quê? Porque talvez o próprio pai lá no fundo era um avarento, lá na infância. Filho, pai, esses dias eu ouvi uma criança, um homem dizendo já, que quando ele era criança, o pai dele pegava ele e levava ele para distribuir sopão para os pobres, nas favelas. Esse homem é um homem profundamente generoso. Por quê? Porque viu o pai fazer. Ensina o teu filho, pai, mãe, a ser generoso. Não a ser gastador demais, né? Mas a ser generoso, a não ser apegado ao dinheiro. Ensina o teu filho a ser gentil, cordial. Gente, nada me conquista mais, eu vou ser sincero, do que pessoas que sabem ser gentis, que sabem conversar, que sabem dizer bom dia. Nada é mais bonito, melhor dizendo, mais belo do que pessoas que sabem conversar. Agora tem pessoas que é tudo na base da pancada. Olha só, você viu o que Paulo disse aqui? Aliás, aqui no versículo 8. Desculpa, versículo... Qual versículo que é mesmo, gente? É num versículo aqui, eu vou achar. Cadê você, versículo? Aqui, ó, até, por isso que a gente tem que ter uma anotação paralela. 2 Coríntios 6, 4. Não, 2 Coríntios 6, 6:10, olha só, presta atenção. Aqui. Mas, 2 Coríntios 6:4, me perdoe. Mas em tudo nos recomendamos como ministros de Deus. É ali a primeira leitura. Com muita paciência na tribulação, em necessidades, em angústias. O que São Paulo falou? Com muita paciência. Tem gente que fala assim: ai padre, eu sou um cara tranquilo. Eu sou um cara tranquilo, mas eu sou um cara tranquilo quando tudo está tranquilo. Ué, é muito fácil ser calmo quando tudo está tranquilo, né? Você dá prova do vigor da sua paciência, do vigor do seu caráter, ou da debilidade da tua paciência, da debilidade do teu caráter, é nas situações de tensão, é nas situações de raiva, de estresse. Como você reage nas situações de tensão? Como eu reajo nas situações de estresse?
Ai, padre, eu tratei minha esposa mal, meus filhos, briguei com todo mundo porque eu estava estressado. É aí que você tem que exercer a paciência. Você tem que remar contra a correnteza, como disse Jesus no Evangelho. Olho por olho, dente por dente. Gandhi também dizia: se for olho por olho, uma hora todo mundo fica cego, não é? Olho por olho, não tem misericórdia, preto no branco, falou, eu já respondi. Não pode ser assim. É no momento de tensão que você tem que exercer a sua paciência, que você tem que pedir a Deus a graça de ser paciente, de reagir de maneira diferente, porque a tua vida está sendo uma mensagem. E que mensagem você tem deixado? Que som a tua vida produz nos momentos de tensão e de raiva? O som de alguém desgovernado, desequilibrado? Me perdoa, gente, tem gente que é desequilibrado mesmo, não consegue ter uma reação proporcional. Aquela pessoa emotiva, não tem racionalidade. Acontece uma coisa, a pessoa briga, xinga, chora, faz um circo e depois, ai, me perdoa. Eu te perdoo, mas se torna gente, pelo amor de Deus, seja mais equilibrado. Não é porque você está com raiva que todo mundo tem da sua casa, que tem um dia horrível. Eu tenho um amigo que falava assim: nossa, padre, quando eu sabia como o meu dia ia ser, a partir do momento como a minha mãe fechava a porta do meu quarto. Se ela fechasse assim, clique, dia bom. Se ela, pá, aí aquele dia, todo mundo em casa pagava a conta do mau humor da minha mãe. As pessoas não podem destruir as pessoas por causa da sua raiva. A raiva é sua. Aprenda a lidar com ela em Deus. Aprenda a rezar. Aprenda a pedir para o Espírito Santo dominar o teu temperamento. Senão você vai ser sempre um escravo dos impulsos, um escravo da infantilidade. É na tribulação que a gente vive a paciência. E uma coisa bonita, encerrando a homilia, que eu estava lendo um texto do Paulo Freire, que foi, claro, existem muitos críticos dele, mas foi um grande educador em muitas realidades. Uma frase do Paulo Freire que dizia que no processo da educação, quem ensina precisa sempre entender que aprende com aquele que é ensinado. Sempre. Ensinar, você aprende ensinando e ensina aprendendo. Se você está ensinando o teu filho, você precisa ter a humildade de saber aprender com o teu filho. E as crianças nos ensinam muitas coisas, gente. Sobretudo em sinceridade, em verdade, não é? Esses dias eu vi no WhatsApp aquelas coisas que mandam, né, do WhatsApp, que dizia assim, né? Nunca, cuidado com o que você fala diante do teu filho. Aí o WhatsApp era assim, a mãe falando: ô minha filha, minha irmã, eu estou muito emocionada aqui, eu estou chorando, viu? Porque você está aí cuidando da mamãe. Aí a criancinha devia ter uns 10 anos. Titia, ela não está chorando. Saiu no WhatsApp. Daí ela começou a xingar a filha: eita menina, porque a menina falou a verdade. Às vezes a criança está querendo ensinar a mãe: deixa de mentir, mãe, seja mais honesta, fala a verdade, nem que custe para você. Pai, mãe, saiba ser exemplo para o teu filho, mas saiba aprender com ele também, porque ele tem muito a te ensinar. E sem essa humildade epistemológica, usando uma palavra difícil, como dizia Paulo Freire, no processo de aprender, de construir o conhecimento, você não aprende, você não avança. Enfim, vamos ficar em pé, vamos rezar. Gente, eu tinha até pedido uma música diferente anteriormente, mas aproveitando a presença da Marília aqui, que tem uma música linda que nos ajuda a rezar. Nós cantamos tanto na última vigília, né, Marília? Foi tão bom. Nós dois estamos melhorzinhos, né? Porque naquela vigília, a hora que dá umas 4 da manhã, eu olho para a cara da Marília, está com cara de pastel, e eu com cara de risole amanhecido, né? Noite inteira lá, né? Graças a Deus, na Basílica da Penha, foi fantástico. Foi muito bom. Gente, vocês sabem que um dos meus lemas pessoais, e um dos lemas que foi o tema do projeto Canção Nova Abraça São Paulo aqui na capital paulista, no ano de 2015, quando nós fizemos o evento fantástico lá no Morumbi, é o seguinte: Isaías 43:13, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir. Repita comigo: agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Talvez aonde mais Deus tenha que agir hoje, filho, filha, seja no teu temperamento, no teu ímpeto, na tua impulsividade. Às vezes a hora que você vê, você já falou e já machucou meio mundo, já deu ferradura na testa de todo mundo lá na casa, na família. Deus pode agir. Tem coisas dentro de nós que só Ele pode mudar. Às vezes você até sabe: nossa, padre, eu sou muito ruim com a minha esposa, eu tento mudar, mas não consigo. Mas quando você pede o Espírito Santo, Ele age. E quando Deus age, ninguém pode impedir. Vamos cantar isso, Marília? Marília, eu vou pedir direitos autorais, hein? Você pegou a minha inspiração e fez uma música linda. Ainda bem que a música é linda, então eu vou dar um desconto, tá? E nos ajuda a rezar. Vamos ficar em pé, não, aliás, vamos levantar as mãos. Já estamos em pé e vamos cantar juntos. Quem impedirá? Você que sabe, canta. Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá?
braço e canta assim, ó. Quem impedirá? Quem impedirá? Oh, agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Oh, agindo Deus, quem impedirá? Transformar teu coração. Não tenhas medo, Deus contigo está. Deus contigo está. Confia nele e ele tudo fará. Confia nele, Cante isso. e ele tudo fará. Não tenha medo. Não tenhas medo, Deus contigo está. Deus contigo está. Erga os braços, confia nele Confia nele, e ele tudo fará. E ele tudo Deus tirou fará. Daniel da cova dos leões. Deus livrou Daniel da cova dos leões. Também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Deus livrou Daniel das covas dos leões. Também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Quem impedirá? Mais forte. Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, Ninguém pode quem impedir. Cante. Quem impedirá? Mais forte. Agindo Deus, quem Só você cantando isso, impedirá? quem impede? Quem impede? Com toda a força do teu coração, diante dos teus impossíveis, crê nisso, canta. Diante das dificuldades da tua família, cante. Quem impedirá? Diante dos teus defeitos, daquilo que você não consegue mudar sozinho, Agindo Deus, quem junto com os instrumentos, quem impedirá? Cante. Quem impedirá? Quem impedirá? Oh, agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Com os braços Oh, erguidos, agindo Deus, quem impedirá? reze comigo, Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, age nesta noite, age nessa noite, na minha mente, na minha mente, no meu no coração, meu coração, sobretudo no meu comportamento. sobretudo no meu comportamento. Eu quero, Espírito Santo, Eu quero, Espírito Santo, ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa melhor, um ser humano melhor, um ser humano melhor, um cidadão melhor. um cidadão melhor. Eu quero respeitar mais as pessoas. Eu quero respeitar mais as pessoas. Eu quero amar o meu próximo. Eu quero amar mais o meu próximo. Eu quero cuidar deste mundo. Eu quero cuidar deste mundo. Eu quero ser luz, Espírito Santo. Eu quero ser luz, Espírito Santo. Transforma o meu coração. Transforma o meu coração. Transforma as minhas atitudes. Transforma as minhas O atitudes. meu comportamento. O meu comportamento. Transforma, Espírito Santo, Transforma, Espírito Santo, a maneira como eu sou em casa, a maneira como eu sou em casa, no trabalho, no trabalho, com as pessoas que me são mais íntimas. com as pessoas que me são mais íntimas. Eu quero ser um bom exemplo. Eu quero ser um bom exemplo. Eu quero ser luz. Eu quero ser luz. Trabalha nos meus defeitos, Trabalha nos meus defeitos, nas minhas más tendências. nas minhas más tendências. Espírito Santo, Espírito Santo, liberta-me de toda impulsividade, liberta-me de toda impulsividade, de toda agressividade, de toda agressividade, do vício de mentir, do vício de mentir, de ser corrupto. de ser corrupto. Eu quero ser luz. Eu quero ser luz. Eu quero ser um bom exemplo. Eu quero ser um
bom exemplo. Que eu não me acomode, Espírito Santo. Que eu não me acomode, Espírito Mais Santo. forte, que eu não me acomode, Espírito Santo. Que eu não me acomode, Espírito Santo. Nas minhas fraquezas. Nas minhas fraquezas. Nos meus limites. Nos meus limites. Que eu ame mais. Que eu ame mais. Que eu respeite mais. Que eu respeite mais. Que eu seja mais generoso. Que eu seja mais generoso. Mais paciente. Mais paciente. Mais cordial. Mais cordial. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. E me transforma. E me transforma. E me cura. E me cura. Na raiz dos meus comportamentos. Na raiz dos meus comportamentos. Liberta-me dos meus vícios. Liberta-me dos meus vícios. Enche-me agora. Enche-me agora. Batiza-me agora. Batiza-me agora. Espírito Santo. Espírito Santo. Faz de mim. Faz de mim. Alguém que vive o Evangelho. Alguém que vive o Evangelho. Alguém que testemunha a fé. Alguém que testemunha a fé. Alguém virtuoso. Alguém virtuoso. Dentro e fora de casa. Dentro e fora de casa. Ensina-me a falar. Ensina-me a falar. Molda o meu jeito de falar. Molda o meu jeito de falar. Que eu seja uma pessoa melhor. Que eu seja uma pessoa melhor. Que reproduza as atitudes de Cristo. Que reproduza as atitudes de Cristo. Encha-me, Espírito Santo. Encha-me, Espírito Santo. Batiza-me agora. Batiza-me agora. E com os braços erguidos para encerrar, vamos cantar. Deus livrou Daniel da cova dos leões. Também me livrará de todas as prisões. Cante isso. Deus livrou Daniel da cova dos leões. Também me livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Deus livrou Daniel da cova dos leões. Também me livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Quem impedirá para encerrar? Cante isso. Quem impedirá? Mais suave. Quem? Bem suave. Agindo Deus. Agindo Deus. Quem? Para encerrar, quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? cançãonovaplay.com. Assine já!